sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro Gisele, a amante do Inquisidor. Mas como sempre, já conto com seu like, seu comentário, seu compartilhamento, se possível. E se você gosta do canal, então se inscreva, caso ainda não for inscrito. E não esqueça de olhar o sininho das notificações para ver se está selecionado, certo? São pequenos atos que para você não custa nada e para mim significa muito, muito mesmo, gente, certo? Então, vamos para o capítulo 8. O Tribunal do Santo Ofício realizava outro auto de fé, encerrando mais um dos muitos processos de heresia. O acusado não ousava levantar os olhos para os seus inquisidores. Já quase não tinha mais consciência de si mesmo, tamanho o estado de flagelo em que foram colocados seu corpo e sua mente. A morte, naquele momento, seria para ele uma bênção. O processo havia transcorrido rapidamente. Alinhados à pesada mesa que formava a tribuna, os padres escutaram as acusações contra o réu. Era um homem ignorante, iletrado e nem sabia por que estava ali. Na verdade, o motivo era que olhara de forma comprometedora para uma freira. A religiosa, sentindo-se ofendida com os seus olhares lúbricos, tratara de denunciá-lo às mesas inquisitoriais. E logo o processo fora aberto por Padre Miguel, que cuidara pessoalmente do interrogatório do acusado. Senhor Julião Ortiz. Começara então Padre Miguel. Não é verdade que o senhor, possuído pelo demônio, ousou conspurcar a imagem imaculada de Irmã Maria? O homem não respondera. Pois foi isso mesmo que aconteceu. Como podem ver, tenho aqui um documento assinado pelo acusado, reconhecendo-se presa de espíritos infernais, que dele se utilizaram para tentar violar a castidade de Irmã Maria, uma freira cuja vida sempre foi dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo. Exibir o papel aos outros padres, que o leram atentamente, passando-o de mão em mão. Efetivamente, o acusado havia confessado o seu crime, e a heresia estava mais do que provada. As marcas em seu corpo davam provas da eficácia do interrogatório a que fora submetido, e a sentença fora prolatada sem qualquer tipo de controvérsia. O homem havia sido condenado a morrer queimado na fogueira, e agora o público que assistia ao auto de fé era levado ao delírio. Imediatamente, o homem foi levado para o lugar de execução. Começou a chorar, sentindo a iminência da morte, embora ainda sem entender o que havia feito para merecer tão duro castigo. Foi amarrado ao poste, e os carrascos, com as tochas na mão, atearam fogo à palha cuidadosamente disposta a seus pés. Na mesma hora, as chamas o consumiram, e ouviram-se seus gritos agudos e desesperados. O inquisidor-geral estava muito satisfeito, e Padre Miguel foi parabenizado pelo excelente trabalho que realizara. Obtivera a confissão do homem após longas sessões de tortura. Terminada a execução, os padres começaram a se retirar, e o auto de fé foi dissolvido. Os espectadores retornaram a seus lares, felizes com o espetáculo macabro que haviam acabado de presenciar. Esteban desceu da tribuna e foi juntar-se a Miguel, que recebia os cumprimentos dos demais padres. Um pouco mais atrás, Juan o seguia, atento a todos os seus gestos. Está de parabéns, como sempre, Miguel, elogiou Esteban. Em breve será sagrado bispo. Acha mesmo? Ouvi algo a respeito. O arcebispo tem andado muito impressionado com a sua atuação. Miguel sorriu intimamente orgulhoso de si mesmo. Apanhou o braço de Esteban e foi caminhando com ele em direção à abadia, seguidos por Juan, que vinha em silêncio mais atrás. E você, meu caro Esteban? Como vai indo o caso de Dom Fernão? Por enquanto não temos nenhuma novidade.
Gisele ainda não conseguiu apurar nada. Acha mesmo necessário utilizar Gisele? Poderíamos mandar prendê-lo e fazer uma acusação formal. Como? Ninguém o denunciou. Não há testemunhas. Com que elementos poderão instaurar a denúncia? Você é muito meticuloso. Eu, no seu lugar, não me preocuparia tanto com isso. Você sabe que não gosto de cometer injustiças. Mas, afinal, quem lhe contou que Dom Fernão anda metido com uma moura? Ninguém me contou. Fui eu que, ao acaso, o vi saindo furtivamente da casa de uma moça que eu não conhecia. Indagando aqui e ali, descobri que ela se chamava Blanca Vadez e que os pais morreram há cerca de 2 anos. Aquele nome ficou ressoando na minha cabeça e fiquei tentando lembrar onde já o havia escutado. Foi quando me lembrei que Dom Fernão tinha negócios com um comerciante em Granada, que lhe vendia peças de seda trazida do Oriente. E daí? E daí que ele era muçulmano. Ele e a mulher morreram quando a Espanha reconquistou o reino de Granada, há pouco mais de 2 anos. E o que isso tem a ver com Blanca? Desconfio que esse homem fosse seu pai. Chamava-se Hamed Kamal e era casado com uma espanhola, de nome Engrácia Vadez. Os dois eram muito ricos e o avô de Engrácia foi um grande comprador de indulgências. Mas Kamal era muçulmano e não pôde salvar-se, nem a esposa, quando o exército espanhol retomou Granada. Como foi que conseguiu descobrir tudo isso? Tenho amigos em Granada. Contaram-me que Hamed e Engrácia possuíam uma filha, embora desconhecessem o seu paradeiro. E por coincidência, pouco depois da morte de ambos, Blanca apareceu por aqui. Tem certeza de que ela veio de Granada? Não. A não ser pelo nome, nada sei a seu respeito. Ela é muito reservada, quase não sai de casa. E à exceção de Dom Fernão, ninguém vai visitá-la. Não é estranho? Deveras. A moça provavelmente, com medo de ser descoberta, adotou o nome da mãe e passou a chamar-se Blanca Vadez, em lugar de Blanca Kamal. Creio que isso tudo foi ideia de Dom Fernão. A essa altura, já apaixonado por ela, deu um jeito de tirá-la de Granada e trazê-la incógnita para cá. Você tem certeza disso? Pode ser mera coincidência. É por isso que preciso reunir elementos. E acha que pode conseguir esses elementos através de Gisele? Ora vamos, miguez. Sei que não gosta de Gisele, mas tem que concordar que ela é eficiente. Ela é uma meretriz, isso sim. E daí? Desde quando você se importa com isso? Você não é o primeiro a se deitar com qualquer moça? Com qualquer moça, não. Só gosto das jovens virgens. Não ousaria macular o meu corpo santo no leito de uma meretriz. Está bem, não falemos mais nisso. E depois, não sou o único. Sei que não é, mas é que não gosto de Gisele, não confio nela. Você não tem motivo nenhum para não gostar dela. Ou será que a cobiçou também? Eu? Já lhe disse, meu amigo, que não me interesso por meretrizes. No entanto, Gisele veio a mim quando era jovem. Gisele veio a qualquer um. Por acaso, foi você quem a atendeu. Mas poderia ter sido eu, ou Valentim, ou Pedro, ou Donário, qualquer um. Está certo, miguez, perdoe-me, não quis ofendê-lo. Sei que você é meu amigo e não sentiria ciúmes de Gisele. Mas é que essa sua antipatia por ela me deixa inquieto. Não, sou eu que devo lhe pedir perdão. Não tenho nada com a sua vida e não tenho o direito de me intrometer em seus assuntos pessoais. Você é meu amigo e eu sempre respeitei muito a sua opinião. Mas está enganado sobre Gisele. Ela me ama. Fui eu quem cuidou dela praticamente a vida inteira, desde que ela chegou aqui, com pouco mais de 16 anos. Tenho sido a única pessoa a cuidar dela. Sou seu amante e um pouco seu pai também. Gisele não precisa mais de um pai.
Já está com 32 anos. Mas é uma mulher solitária, conhece muitas pessoas, mas amigo mesmo não tem nenhum. Alcançaram os aposentos pessoais de Esteban, e Juan abriu-lhes a porta. Os dois padres entraram e foram para o gabinete, onde se sentaram um defronte do outro. Juan correu a servir-lhe vinho e foi sentar-se numa poltrona perto da porta, permanecendo o mais quieto possível. Miguel, começou Esteban, está enganado sobre Gisele. Ela é uma mulher muito eficiente. Não digo o contrário, mas tanta eficiência dá para desconfiar. Por que diz isso? Com que direito a acusa? Com o mesmo direito que você acusa Blanca Valdez. Veja bem, não quero defender ou acusar Blanca. Se ela é culpada, tem que pagar, assim como Gisele. Não é porque é sua amante que vamos fechar os olhos ao que ela faz. Mas o que ela faz, além de me servir? Gisele me é fiel. Você é que anda cismado com ela. Miguel preferiu não dizer nada. Nem ele saberia explicar por que não simpatizava com Gisele. Não se sentia atraído por ela. Nunca se sentira. Desde que ela aparecera nas mesas inquisitoriais pela primeira vez, não gostara dela. Não era ciúme ou despeito. Gisele poderia aparecer nua para ele, que ele não se interessaria. Ela era ordinária, vulgar, sem classe. Muito diferente das moças a que estava acostumado. Miguel procurou mudar o rumo da conversa, e Esteban deu graças a Deus por não precisar mais falar de Gisele. Apenas Juan não parava de pensar no que ouvira. Será que Padre Miguel tinha razão e Gisele andava metida com heresias? Se assim fosse, seria muito perigoso. Monsenhor Navarro gostava dela e parecia querer protegê-la. Mas o que faria se ela fosse presa e acusada? No dia seguinte, logo após servir o de jejum de Esteban, Juan selou um cavalo e foi sozinho ter com Gisele. Precisava alertá-la. Bateu à sua porta e esperou. Belita, uma das escravas, veio abrir e se surpreendeu imensamente com a presença de Juan. Era a primeira vez que o via desacompanhado de Monsenhor Navarro. O que deseja? Indagou desconfiada. Sua senhora está? Tem urgência em falar-lhe. Belita chegou para o lado, dando-lhe passagem. Mandou que ele se sentasse e foi ao quarto de Gisele, que ainda não havia despertado. Bateu a porta gentilmente e ela abriu os olhos, piscando-os diversas vezes para espantar o sono e entender o que estava acontecendo. Senhora Gisele? Senhora Gisele? Chamava Belita ao lado de fora. Espreguiçou-se Gisele. Pode entrar. Belita abriu a porta vagarosamente e entrou. Gisele, nua sob os lençóis, a fitava sonolenta, com Ramon a seu lado, dormindo a sono solto. Senhora Gisele, falou Belita em tom de desculpa. Juan está aí e pede para falar-lhe. Disse que é urgente. Mais que depressa, Gisele se levantou. Se Esteban mandara Juan até ali, era porque o assunto deveria ser muito grave. Vestiu-se às pressas, lavou-se correndo na bacia e, enquanto penteava os cabelos, disse para Belita: Não deixe que o senhor Ramon desça. Juan não pode vê-lo aqui. A escrava assentiu, sentou-se em uma poltrona, em frente a ele, e Gisele saiu. Juan estava sentado na sala, olhos fechados, parecendo adormecido. Ela chegou vagarosamente e o tocou de leve nos ombros. Juan? Ele abriu os olhos lentamente, fixando-os nos dela por alguns instantes. Sentiu o coração disparar e teve um estremecimento, ainda sentindo as mãos de Gisele sobre os seus ombros. Senhorita Gisele, falou meio sem jeito. Perdoe minha intromissão a essas horas. Sei que a senhorita trabalha até tarde, mas precisava falar-lhe.
Algum recado de Esteban? Ele pareceu engasgar e respondeu hesitante. Não. Monsenhor Navarro nem sabe que estou aqui. Gisela ergueu as sobrancelhas e sentou-se ao seu lado. Não. Por que foi então que você veio? Pouco à vontade, Juan remexeu-se na poltrona, pigarreou e, olhos pregados no chão, começou a dizer: Não quero que pense que sou atrevido, mas é que ontem ouvi uma conversa. Calou-se, temendo a sua reação. Tinha medo de que ela se zangasse e o expulsasse dali sem nem lhe dar chance de contar o que havia acontecido. Que conversa? Tornou Gisele, já demonstrando impaciência. Uma conversa entre Monsenhor Navarro e Padre Miguel. Padre Miguel não gosta de mim, não é segredo nenhum. Por isso mesmo, Padre Miguel pode causar-lhe algum tipo de embaraço. Como assim? Seja mais claro, Juan, não estou entendendo aonde quer chegar. Embora envergonhado, Juan narrou-lhe toda a conversa que ouvira entre os dois padres, culminando com as desconfianças de Padre Miguel. Gisele ouviu tudo atentamente. Se ele descobrisse as suas magias, não hesitaria em denunciá-la. Padre Miguel é perigoso, completou Juan. Pode prejudicá-la seriamente, e tenho medo de que Monsenhor Navarro não faça nada para impedir. Por que está me contando isso? O rosto de Juan se avermelhou e ele sentiu as faces em fogo. Por acaso você não é fiel a Esteban? Sim, senhorita, respondeu com voz sumida. Mas é que lhe sou fiel também. Gisele riu intimamente. O tolo do rapaz estava apaixonado por ela. Não podia descartar-se dele. Viviam em um mundo perigoso. Os tempos eram difíceis. E ninguém era digno de confiança. Ainda mais com aquele Miguel, sempre a acusá-la. Por isso precisava de Juan. O rapaz seria seu informante e a manteria a par de tudo o que acontecesse na abadia e no tribunal. Juan, sussurrou ela com voz doce e melosa. Você foi muito corajoso vindo aqui para contar-me isso. Nem sei como poderei retribuir esse favor. Apanhou a sua mão e colocou-a sobre o seio, e o rapaz, rosto ardendo de desejo e vergonha, puxou-a apressadamente, com medo até dos pensamentos que o assaltavam naquele momento. Senhorita, eu... balbuciou. Gisele colocou os dedos sobre seus lábios, chegou mais para perto dele e ciciou em seus ouvidos. Você pode me chamar de Gisele, de hoje em diante seremos amigos. Deu-lhe um beijo na ponta da orelha e ele se arrepiou todo, levantando-se apressado e aproximando-se da parede. Gisele, eu não sei o que dizer, estou confuso, perdoe-me. Ela se levantou e acercou-se dele, segurando novamente sua mão e levando-a aos lábios. Juan sentiu que o corpo todo tremia e foi acometido de um desejo louco de arrebatá-la em seus braços e beijá-la, mas conseguiu se manter. Não precisa ficar confuso, tornou ela com voz sensual. Não vou lhe fazer mal. Não, sei que não. Como poderia? Uma moça tão linda. Gosta de mim, não é, Juan? Ele assentiu. Também gosto de você. Você gosta? É claro. Você é um rapaz bonito, inteligente, corajoso e demonstrou ser meu amigo. Por isso, quero ser sua amiga também. Jura? Será que preciso jurar? Você não vê? Ele assentiu novamente. Ótimo. E como amigos, você tem que me prometer que vai me manter informada de tudo o que acontecer naquela abadia. Absolutamente tudo o que me disser respeito. Você promete? É claro, não gosto que Padre Miguel fale aquelas coisas de você. Não são verdades, são?
Ela sorriu sedutoramente, tornou a beijar suas mãos e retorquiu. E se fosse? Também me acusaria por isso? Juan abriu a boca estupefato e asseverou. Nunca. Sei que você não está envolvida com nada de bruxaria, mas se estivesse, eu não a acusaria. Ficaria do meu lado? Sempre. Com um sorriso vitorioso, Gisele pousou de leve seus lábios sobre os de Juan, e o rapaz recebeu o beijo entre atônito e extasiado, sem conseguir articular nenhum som ou esboçar qualquer reação. Depois disso, despediu-se. Não podia se demorar muito, ou Esteban acabaria desconfiando de algo. Gisele abriu-lhe a porta e apertou a sua mão. Adeus, Juan, e obrigada. Venha quando quiser. Juan sorriu meio sem jeito, virou-lhe as costas e foi apanhar seu cavalo, certo de que havia percebido em seu olhar uma sombra de reconhecimento e paixão. O que foi que houve? Quis saber Ramon assim que ela voltou para o quarto. Desde aquele dia em que ele a seguira até a taverna, haviam se tornado amantes, e o que deveria ter sido apenas uma aventura passageira, logo passaram a paixão. Daí a afinidade e pouco depois ao amor verdadeiro. Aos pouquinhos, o sentimento de Ramon para com Gisele foi se intensificando, e Lucena passou a ser uma sombra em seu coração. Agora reconhecia que nunca a havia amado. Impressionara-se com a sua beleza, a sua juventude, a sua elegância. Deixara-se levar pelo desejo, mas não a amava. Ramon e Gisele tinham muitas afinidades, companheiros de outras vidas. Suas almas logo se reconheceram e se apaixonaram. Agora encarnados em sexos diferentes, podiam dar vazão a um sentimento antigo que tanto os atormentara em existências passadas. Ramon e Gisele há muito se conheciam e se amavam, mas jamais haviam conseguido manter uma relação considerada normal para os padrões da época. Ou eram ambos homens, ou ambos mulheres, e o encontro sexual entre os dois jamais foi permitido. Por essa razão, muitas vezes amaram-se platônica ou secretamente, remoendo no íntimo a autocensura e o remorso. Em vista disso, agora, reconhecendo-se livres das amarras do medo e do preconceito, aproximaram-se naturalmente, ansiosos por poderem viver tudo aquilo que lhes fora anteriormente vedado. Consideravam-se isentos de qualquer compromissos, pois suas mentes estreitas, naquele momento, somente conseguiam enxergar a anterior barreira do sexo, esquecendo-se da série de equívocos e desenganos com os quais se haviam comprometido em suas sucessivas encarnações. Gisele despediu a escrava e sentou-se ao lado dele na cama. Precisava contar-lhe tudo sobre sua vida, inclusive sobre Esteban e até sobre Dom Fernão. Inspirou profundamente e começou a dizer: Sabe, Ramon, não sou exatamente como você pensa que sou. Como assim? Você não me ama? Amo, e talvez seja essa a única coisa verdadeira em mim. Não estou entendendo, Gisele. Aonde quer chegar? Ela tornou a suspirar e continuou. Você sabe que sou uma mulher livre, não sabe? Ele fez que sim. Pois é, há muitos anos, quando cheguei a Sevilha, conheci Monsenhor Navarro, cardeal do Santo Ofício. Sei quem é o Monsenhor Navarro. Pois é, Monsenhor Navarro e eu somos, bem, amantes. Ele a fitou deveras espantado. Julgava-a amante de Dom Fernão e não de Monsenhor Navarro. Amantes? Tornou perplexo. Mas eu pensei... O que você pensou? Pensei que você fosse... amante de Dom Fernão. Gisele recuou, cheia de horror e indignação. Como é que sabe de Dom Fernão?
Lembrando-se da noite em que seguira, Ramon contou tudo a Gisele, sem omitir nenhum detalhe. Ela o escutou em silêncio, espantada demais para falar. Por que não me disse antes? Indagou amuada. Tive medo de que você me repelisse. Afinal, sou noivo da filha de Dom Fernão. Noivo? Era a primeira vez que Gisele sentia ciúmes de alguém. Não que sentisse ciúmes de Esteban, mas ele era um cardeal e nunca tivera outras amantes além dela. O que Ramon lhe dizia era diferente. Outra mulher o tocara, outra mulher o beijara. Sentiu a fragilidade que a acometia. Se Ramon a deixasse, seria bem capaz de se matar. Já o amava com todas as suas forças e sabia que não poderia viver sem ele. Ramon, choramingou, você não pode se casar. Amo você, não posso mais viver sem você. Eu sei, Gisele, também não penso mais em me casar. Verdade? Sim. Pensei um dia que amasse Lucena, mas hoje sei que jamais poderei ser feliz ao lado de outra mulher. Mesmo que sua noiva seja uma moça jovem, fresca e pura? Amor nada tem a ver com a juventude, frescor e pureza. Amamos aqueles por quem bate o nosso coração, e hoje posso lhe assegurar que o meu bate apenas por você. Ela o fitou emocionada, cada vez mais envolvida pelo seu romantismo e pelas palavras doces que dizia. Com os olhos úmidos, indagou apaixonada. Está dizendo a verdade? Não diz isso só para me agradar? Por que faria isso? Será que não percebe o quanto já a amo? Também eu não poderia viver sem você. Tem certeza? Tenho. Você vai ver. Hoje mesmo vou terminar tudo com Lucena e vou me casar com você. Não posso me casar. Por quê? Já é casada? Recordando de Dom Fernão, mudou o tom de voz e observou com ironia. Ou será que não quer perder a boa vida que seus amantes lhe dão? Sim, porque, pelo visto, você é amante de muita gente. Gisele o fitou, magoada, e retrucou com voz sentida. Você está sendo injusto. Por que não me deixa falar sobre minha vida? Gisele contou tudo. Falou de seu pai, de sua mãe, de seu padrasto. Contou-lhe de quando chegara a Sevilha e de como granjeara a confiança e a proteção de Monsenhor Navarro. Contou-lhe dos serviços que lhe prestava e de como Dom Fernão passara a ser alvo das desconfianças de Esteban. Contou-lhe que só se tornara sua amante para poder denunciá-lo. Contou-lhe até de suas bruxarias. Ao final, havia lágrimas em seus olhos e, com voz cansada, argumentou. Percebe por que não posso me casar? Estou presa a Esteban e creio que ele jamais permitiria. Ramon balançou a cabeça pensativo. Não podia esconder a decepção. Esperava que se casassem e fossem felizes juntos. Nem ligava mais para o dinheiro e sua posição social. Estava disposto a abrir mão de tudo só para poder ficar com ela. Passaria por cima de qualquer coisa, até da repulsa que lhe causava aquele ofício. Sei que não tenho direito de lhe pedir isso, prosseguiu Gisele, mas gostaria que entendesse e aceitasse. Eu entendo. Quanto a aceitar, não tem alternativa. Ela o beijou apaixonadamente e, após alguns minutos, tornou a perguntar. Você não sabe nada sobre a noiva de Dom Fernão? Afinal, é noiva de sua filha. Não. Ele nos apresentou a moça outro dia, mas nada disse sobre sua vida. E depois, se você não se importa, preferia não me envolver nesse assunto. Causa-me calafrios. Ela silenciou. Em seguida, levantou-se da cama e fez sinal para que ele a seguisse. Venha comigo. De mãos dadas, desceram as escadas e foram até o porão. Gisele empurrou a porta e Ramon passou.
impressionado com a quantidade de coisas que havia ali. É aqui que faz suas magias? Indagou curioso. Sim. Ela seguiu direto até outra porta, na parede oposta, e a abriu desvendando uma escada estreita e escura, ao final da qual outra pesada porta. Por aqui. Saíram para a floresta. Ainda de mãos dadas, foram seguindo por uma trilha, até que alcançaram a rua, um pouco mais abaixo. Onde estamos? Tornou ele, olhando ao redor. Na rua onde moro. Como pôde perceber, não há muitas casas por aqui. A vizinhança é escassa e ninguém vem muito por essas bandas. Basta você entrar na floresta e pegar a trilha que lhe mostrei, e ela o conduzirá direto à minha casa, entendeu? Entendi. Então vamos voltar. Fizeram o caminho de volta e tornaram a entrar pela pesada porta. Desceram a escada e alcançaram um porão. A partir de agora, você deve sempre entrar e sair por essa porta. Não quero correr o risco de você se encontrar com Esteban ou Dom Fernão. Naquele mesmo dia, Ramon rompeu seu noivado com Lucena. Chegou à sua casa logo depois do almoço, quando sabia que Dom Fernão não estaria. Levou-a para o jardim e terminou tudo, sem dar maiores explicações. Lucena ficou indignada a princípio, mas depois sentiu-se dominada por uma raiva imensurável. — Você tem outra mulher? Perguntou furiosa. — É isso, Ramon? Existe outra mulher em sua vida? — Lucena, por favor, não se trata disso. — Trata-se de quê, então? Você me usou, abusou de mim e agora me joga no lixo? É isso que sou para você? Lixo? Não dificulte as coisas. Nosso casamento jamais daria certo. Por quê? Porque você já conseguiu o que queria? Já se deitou comigo e agora não sirvo mais? É isso? Sinto muito se a deflorei. Sente muito? Você me desonrou. Como espera que eu me case daqui para frente? Que homem acha que irá me querer? Sei que isso é difícil, mas eu também não planejei nada. Simplesmente aconteceu. Aconteceu o quê? Você me desonrou e depois perdeu interesse por mim? Por quê? Quem foi a meretriz que o atraiu? Não há meretriz alguma. Não há outra mulher. Não acredito. Seu verme, bastardo, cretino. Estava descontrolada. Partiu para cima dele com fúria e pôs-se a arranhá-lo. Ramon defendeu-se o melhor que pôde. Podia ser um canalha, mas não era covarde e não pretendia bater em uma mulher. Segurou-a pelos punhos com força e, olhando fundo em seus olhos, disparou. Perdoe-me pelo que lhe fiz, Lucena. Pensei que a amasse, mas estava enganado. Não posso me casar. Você não é a mulher da minha vida. Soltou os seus pulsos e rodou nos calcanhares. Lucena sentiu vontade de matá-lo. Tivesse uma arma ao seu alcance, teria atirado nele. Não conseguia chorar. A raiva era tanta que lhe toldava a visão. Em silêncio, ficou vendo-o afastar-se, remoendo seu ódio, pensando no jeito de fazer com que ele lhe pagasse a vergonha e a humilhação que a fizera passar. Quando Fernão chegou à casa naquela noite, encontrou Lucena envolta numa aura negra de raiva e despeito. — O que houve, minha filha? Perguntou alarmado. Ramon rompeu o noivado. — Como assim? Já não havíamos marcado a data do casamento? Parece que isso o intimidou. Ele veio aqui e terminou tudo. Mas por quê? É o que gostaria de saber. Desconfio de outra mulher. Outra mulher? Sim. Alguém deve estar lhe dando certas facilidades que comigo não obtém. Isso não é motivo para romper com você. Meretrizes há muitas por aí, mas ninguém desfaz um noivado por causa disso. Deve ter havido alguma coisa. Não houve nada, já disse. Mas nenhum cavalheiro pode voltar assim com a palavra empenhada. Ramon se comprometeu. Ramon é um canalha.
Só eu não consegui ver isso. Ah, mas isso não vai ficar assim. Vou apurar essa história direitinha. Seja o que for que tenha acontecido, Ramon vai me pagar. Ninguém descarta a filha de Fernão Lopes de Queiroz e sai impune para contar vitória. Vou descobrir o que aconteceu, minha filha. Não se preocupe. E Ramon vai ter que pagar por toda a humilhação que a está fazendo passar. Lucena estava com tanta raiva que nem conseguia chorar. Tinha como certo que a causa daquele rompimento fora outra mulher. Mas aquilo não ficaria assim. Seu pai era um homem extremamente influente e daria um jeito de se vingar. Só que Lucena nem de longe imaginava que o pai estava sendo investigado justamente pela mulher que lhe arrebatara o homem amado. Continua no capítulo 9. Até lá!